Olá, pessoas. Eu sou Pablo Couto e hoje eu quero compartilhar uma história que mistura nutrição, tecnologia e aquela pitada de dilemas éticos que a gente ama odiar ou odeia amar. Para quem não sabe, hoje é aniversário do Nós da Nutrição e, pasmem, estamos fazendo 5 anos. E é óbvio que também estamos comemorando o Dia das Nutricionistas. Então, fica à vontade, ajusta o volume e vem Nós comigo. temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição. Podcast sobre nutrição em seu contexto na vida contemporânea. Eu sou a Tayana Lindemann. E aqui quem fala é a Gabriela Carniel. Sejam bem-vindos a mais um Papo Feito, o nosso quadro queridinho aqui do Nós da Nutrição. Meu nome é Ilana e esse é o Nozes e Vozes. Aqui a gente faz entrevistas em formato de conversa sobre temas atuais que envolvem a nutrição e a sociedade. Aqui quem fala é a Fernanda, sou criadora de conteúdo aqui do Nós e talvez você me conheça mais do quadro Nós Comunica. Conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós a Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de outubro do Quebra-Nozes, o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Segue a gente nas redes sociais. Nosso arroba é Nós a Nutrição, nós com Z em todas elas. Tudo começou num desses eventos de saúde e inovação. Sabe como é aquelas palestras intermináveis sobre o futuro e saúde, aquela coisa toda? O ano era 2023 e o evento era o primeiro simpósio internacional de transformação digital no SUS. Eu, como um bom nutricionista descapitalizadinho da vida, não tive condições de ir até o evento, mas fiz questão de acompanhar na íntegra pelo canal do DataSUS no YouTube. Mas o melhor desses eventos em geral não é o evento como um todo, mas sim aquele momento, aquela palestra ou aquele palestrante em si, não é mesmo? E foi assim que a apresentação do Davidson Faustino brilhou. Um grande filão comercial. Já era o segundo dia de evento e até então muitas conversas sobre o avanço da saúde tinham rolado. Coisas disso, saúde digital daquilo e logo depois da metade, lá veio ele. O Davidson, que é doutor em sociologia pela Unifesp, chegou falando sobre proteção de dados pessoais e saúde, regulação da inteligência artificial e seus reflexos na saúde digital. Eu particularmente adoro a capacidade inventiva que o pessoal da academia, e quando eu falo academia é a universidade, não a academia do CrossFit, tem para dar nome legal ou longo, desnecessariamente longo às vezes, mas às vezes longo e legal. Enfim, o Davidson palestrou falando bastante, ganhou vários aplausos, mas o que ele fez de verdade foi colocar uma pulguinha atrás da orelha de cada cabeça presente ali, incluindo a minha que estava bem longe vendo pelas interwebs. Voltando para o momento da palestra e fazendo uma síntese, o que rolou ali foi um baita papo sobre colonialismo digital e como usamos as tecnologias sem nem percebermos que depois que as usamos é que estamos sendo usados. Em grande parte, pode ser que não dê em nada e na nossa rotina isso nem passa pela nossa cabeça. É o boleto atrasado, paciente para atender, terapia, problema com Y ou com X, enfim. Não faz o menor sentido a grosso modo. Mas aí eu quero chamar a atenção porque vocês já devem ter ouvido a clássica frase: não tem almoço de graça. Ou, quando a ferramenta é gratuita, você é o produto da ferramenta. Podemos dizer que essa história de colonialismo digital é um avanço no debate sobre esse aspecto. E não é possível pensar nisso sem falar outro termo que eu acho meio estranho, mas é igualmente legal, que é soberania de dados. Vocês por acaso já pararam para pensar que o Nós da Nutrição está completando 5 anos produzindo conteúdo na internet? Todo esse conteúdo dá mais de sei lá quantos episódios e provavelmente a Thay deve saber a resposta correta
para a quantidade de episódios com exatidão. É claro que eu sei quantos episódios são. Então, esse é o episódio 115 do Nós, e nós temos no formato Nós Comunica lançados 93, ou seja, já temos 208 episódios lançados no podcast. Tudo isso que a gente produziu foi com convidados, às vezes com, às vezes não. Foi oportunizando uma plataforma para diversas nutricionistas que confiamos levarem suas vozes até vocês com assuntos importantes e que, em geral, estão totalmente à margem do conteúdo mainstream, ou como a tradução do Google diz, conteúdo convencional. Várias vezes ao longo desses 5 anos eu me peguei pensando o que nós, reles nutricionistas, estamos fazendo, editando, produzindo e publicando conteúdo nessa internet totalmente no amor. Fica a questão. Qualquer pessoa minimamente preocupada com seus boletos já teria transformado Nós da Nutrição em um grupo fechado pago, ou em um infoproduto, ou um curso na Hotmart. Inclusive, eu tenho um roteiro parado sobre a Hotmart que, olha, é puro submundo para nutrição. Voltando, qualquer outro produtor de conteúdo talvez já tivesse se rendido para uma das inúmeras propostas de marketing da indústria com produtos mirabolantes que vão desde cápsulas até comidas, cursos, parcerias estranhas que já recebemos. Mas não, a gente acredita que esse espaço, tal qual lá atrás, no início, 5 anos atrás, ainda é um espaço de acolhimento para a produção de conteúdo intelectual sem, digamos, aspas, conflitos de interesse, fecha as aspas. Digo isso porque todos nós temos interesses e, por exemplo, o nosso interesse é que esse episódio chegue o mais longe possível e faça o maior número de nutricionistas refletir sobre tudo o que a gente está falando, nem que seja para discordar. Afinal de contas, isso são apenas ideias como lágrimas na chuva, vide Blade Runner. E outra coisa, eu não posso deixar de ressaltar que para que tudo isso aconteça, vocês são fundamentais, seja curtindo, compartilhando, comentando. Ao longo desses 5 anos, cada um desses gestos foi o que manteve a chama, ou às vezes a brasinha do Nós da Nutrição aceso. Óbvio, a gente também, sempre que tem oportunidade, exalta o trabalho das nossas nutricionistas colegas que produzem conteúdo ao lado do Nós da Nutrição. Essa é uma ótima forma de fazer uma relação sobre a parte de soberania de dados com a nutrição ou o Nós da Nutrição. Quando o Davidson traz a questão de soberania de dados, ele ressalta o questionamento sobre onde estão os nossos dados, por quem estão sendo tratados e como eles retornam para nós, de que forma isso se manifesta através das redes sociais ou outros cantos da internet. E ele trouxe um exemplo muito impactante que vai começar a manifestar o ponto central desse episódio. No alto da palestra lá, o pessoal ouvindo, prestando muita atenção, o Davidson trouxe um artigo da Science que avaliou um algoritmo que fazia a automatização da classificação de risco de pessoas, e uma das consequências dessa automatização foi o encaminhamento majoritário de pessoas brancas para transplante de rim. Pois, sem o devido tratamento dos dados, o algoritmo, ou a inteligência artificial, como vocês preferirem, classificou pessoas pretas com maior risco e, por isso, eram menos elegíveis para o transplante. Se alguém quiser conferir o artigo, é super interessante, mas tem que dar aqueles pulinhos maroto para conseguir acessar ele. O nome é Assessing Risk Automating Racism. Assessing Risk Automating Racism. Bom, vocês ouviram aí como é que é o nome de verdade, assim, meu inglês não é muito bom. Eu vou deixar linkado na descrição de qualquer forma. Ao mesmo tempo, em pleno 2024, temos um número vertiginoso de alternativas de inteligência generativa, as IAs, inteligências artificiais, para o uso cotidiano. E onde fica a nutrição nisso? Como ficam nossas questões éticas ou como fica a população que pega uma dieta de 1.400 calorias no estilo Gracie Ellens da Silva, sei lá o que, prescrita pelo Dr. Chat? A resposta é: depende.
Vamos de trás para frente para a gente começar a fazer um fechamento. Por mais errado que pareça, sempre existiram pessoas que tentaram fazer o uso de dieta pronta ou algo copiado e colado desde que a internet é internet. Eu me arrisco a dizer que isso deve ter acontecido até pré-internet. Sei lá, as pessoas faziam uma cópia de xerox, copiavam no mimeógrafo um plano alimentar. Não faço ideia. Porque algumas pessoas estão atrás de uma panaceia, um elixir, e não de mudanças dos seus estilos de vida ou uma melhora na qualidade da alimentação em si. Os chats são só mais uma ferramenta na mão dessa galera. Agora, e os nutris que usam chat, essa coisa toda? Meu Deus, nutri usa chat. Então, depende de novo. Porque quando a gente fala em chat, Copilot, Gemini ou qualquer outra ferramenta generativa, a gente tem que pensar na qualidade do conteúdo e não se é usado ou não, simples. Eu explico melhor. Existe um texto muito interessante chamado Pós-Realidade e Teoria da Desinformação, Inquietações sobre o uso massivo de IA generativa. De novo, olha que título maneiro e legal. Ele foi originalmente publicado no Lume da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, queridíssima URGS, e as autoras são a Simone Dias e a Rita Leipert. Elas fizeram uma brilhante análise sobre o uso das IAs como uma ferramenta, e o que mais importa é a preservação dos inputs humanos, o que é colocado pela gente, basicamente. Pois ainda existem uma tendência de uma espécie de deterioração dos dados, da memória da IA, com o passar do tempo, como se o algoritmo ficasse senil. E a gente já viu um exemplo de que às vezes ele vai ficando racista também. Olhando assim, todas essas informações que eu trouxe, não parece que a gente está falando de ferramentas que foram super sofisticadas, porém ainda estão rudimentares? Então, sim, se a gente olhar apenas no momento do lançamento desse episódio, provavelmente, mas talvez nem tanto daqui a uns bons meses, ou um ano ou dois, pois o avanço tecnológico com relação a esses algoritmos é bem gigantesco. E outra coisa que é igualmente enorme é o consumo de recursos naturais que essas ferramentas demandam para funcionar. Uma notícia do Globo do dia 16 de junho de 2024 traz que as inteligências artificiais exigirão energia de 2 Brasis até 2026. Em texto escrito por Daniel Guilino, a gente pode ver um gráfico que sintetiza o uso de energias pelas ferramentas. A grosso modo, 40% é para processamento e os outros 40% para resfriamento. E quando a gente fala em resfriamento, a gente está falando literalmente de água. Existe uma estimativa de que para cada 50 perguntas, o chat consome em média 50 ml de água. E não é como se ele bebesse. Não é bem isso. Isso é para ele funcionar de boinha. No meio disso tudo que eu estou trazendo para vocês, estão os nossos dados, sensíveis ou não. LGPD define o que é dado sensível, mas acho que não vem ao caso aqui, porque o episódio já está meio longo e eu estou falando um monte de groselha. Eu quero que vocês vejam bem. Se a gente já é rastreado pelas propagandas de marca de cosmético apenas por passar ou entrar numa loja X ou Y, imagina como a nossa vida pode ser traqueável por dados e mais dados sendo jogados de graça assim nesses chats. As empresas proprietárias dessas tecnologias, elas têm os nossos dados em seus servidores. E aí a gente volta a falar sobre soberania de dados. São os dados, os nossos dados pessoais. Então talvez a reflexão final seja sobre o uso consciente das ferramentas, pois, na minha opinião, os chats são tipo uma calculadora / planilha super avançada que sabe escrever umas paradinhas. Porém, com mini espiõezinhos ali dentro que a gente não faz a menor ideia do que eles estão catando de nós. Eles se deleitam com a nossa informação. Mais ou menos que nem as redes sociais, convenhamos. E, entre aspas, meio que ok para nós, porque a gente quer o produto, que é a rede social, porém é nós, como eu já falei lá no início. Voltando para a questão do meio ambiente.
Em geral, eu particularmente não vejo grande parte da sociedade regredindo no uso dessas ferramentas, no mesmo ponto que eu não vejo ninguém da nossa sociedade deixar de usar carro porque polui. Mas eu ainda aposto em uma experiência organizada que pode gerar frutos positivos, como o uso dessas IAs, tanto na área da saúde quanto na área da nutrição em específico. Cabe a gente saber utilizar o nosso senso ético e coerente para utilizá-las, já que a gente não vai ser substituído por elas. Elas vieram para ficar e a gente tem que saber utilizar de maneira correta, sempre questionando se a informação é segura, porque os dados estão ali e a gente não sabe se a IA está querendo agradar a gente para a gente considerar ela maravilhosa, ótima, meu Deus, como isso aqui é mágico. Então a gente tem que se perguntar, esses dados são seguros? As pessoas mais do que nunca precisam de contato. E grande parte dos momentos de virada de chave na nutrição são quando o vínculo entre o profissional e o paciente ocorre. E isso dificilmente vai ser simulado. Por mais tecnológica que seja a ferramenta, e se algum dia a gente conseguir simular isso e for substituído, talvez a gente tenha que discutir outra questão como a garantia do tratamento por profissionais humanos, para que a gente não tenha castas de acesso à saúde. Mas isso aí, tudo que eu tô falando, já é tema para um outro episódio, porque, enfim, vocês sabem, esse aqui é o Nós da Nutrição. Eu agradeço a atenção de todos, quem acompanhou por todos esses anos. Muito obrigado a todos, todas e tchau!